Olá, meus queridos, bom dia, paz do Senhor. Meus queridos, eu quero estar aqui trazendo uma palavra para você. Uma palavra onde Deus vai te direcionar. Deus vai trazer entendimento a respeito da palavra para você. E hoje eu quero utilizar um versículo do livro de Judas, Novo Testamento. O livro de Judas é o último livro antes de você chegar no Apocalipse, né? Então é o penúltimo livro da Bíblia. Ele só tem um capítulo e é um livro que o conteúdo dele é para pessoas adultas. O conteúdo do livro de Judas é um conteúdo onde o público tem um entendimento avançado. Eu não estou me gabando, não estou querendo fazer aqui algum tipo de soberba, levantar como se eu fosse alguém, ou que eu tenho sabedoria, que eu sou adulto, nada disso. Só estou fazendo elogios na carta de Judas, tá? E eu tive ouvindo este livro por esta semana, e o verso 5 tem uma revelação tremenda a respeito da nossa saída do Egito, a respeito da saída do povo de Israel do Egito, e a respeito da nossa saída do Egito. Então a gente precisa demais entender o que Deus está falando por meio da sua palavra. Por muito tempo, mas por muito tempo mesmo, a gente já... Eu estou me movimentando aqui porque eu quero encontrar aí, aonde fique... Não sei, para mim está parecendo embaçado aqui, eu não sei se na gravação vai ficar. Queridos, no verso 5, Judas destaca uma revelação para quem está meditando nos profetas, para quem está ouvindo, estudando minuciosamente o Apocalipse. A pessoa vai compreender de cara de que Judas está falando de algo tremendo, revelador, revelando o nosso futuro, revelando a nossa ida para o deserto dos povos. E eu vou continuar falando a respeito deste assunto. Pouquíssimas pessoas entendem, pouquíssimas pessoas estão dando ouvido, mas eu vou continuar falando. Porque eu tenho plena convicção de que essas coisas vêm de Deus, não vêm do Márcio. Não vêm da mentalidade do Márcio, não vêm de homens, tá? Até porque Pedro fala que nenhuma revelação é dada por homens, entende? O homem não tem capacidade de montar uma revelação, de fazer com que algo se torne uma revelação. Vem do Espírito. Tá? Carne e sangue não podem compreender essas coisas se não for dada através do Espírito. Por isso você precisa meditar na palavra e entender o que Deus quer dizer. Versículo 5, ele diz o seguinte: ora, irmãos, eu quero vos lembrar. Então alguém estava esquecendo, né, de algo, e ele pega e fala: olha, eu quero vos lembrar detalhadamente, com toda certeza, que tendo Deus tirado, arrancado, livrado o povo de Israel do Egito, o que ele fez? Primeiro ele tirou o povo de Israel do Egito e depois destruiu aqueles que não creram. Vou repetir: Deus primeiramente tirou o povo do Egito e depois destruiu os que não creram, né? Parece que é contraditório o que Judas está falando. Judas está dizendo: Deus tirou o povo do Egito e depois destruiu o Egito. Mas quando você examina a história, os relatos bíblicos, você vai ver que Israel permaneceu dentro do Egito. E as pragas, as trombetas que Moisés anunciou junto com Arão, recaiu sobre o Egito, tendo Israel estando lá na terra de Gósen, sendo preservado. Caía praga no Egito, ou nos que não creram, mas nos israelitas não atingia nenhuma praga. Entende? O que Judas quer dizer com isso? A gente precisa renovar nossa mente com a palavra. Paulo fala isso. Renovar nossa mente com a palavra, porque a palavra se renova todos os dias. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Mas nós não entendemos o que Deus quer dizer.
Então, por muitas gerações, foi ensinado para nós que nós seremos arrancados do Egito. Assim como o povo de Israel foi arrancado, né? Teve uma tentativa de levar eles para Canaã, mas não deu certo. Mas com a gente vai dar certo, né? Porque lá estava Moisés. Não que Moisés teve culpa no cartório, mas sim porque se tratava da dureza do coração do povo. Não foi possível, né? Agora Jesus está no barco, né? Não é mais Moisés, agora é Jesus, né? Tô fazendo uma comparação, tá? Moisés é como se fosse Jesus, entende? Tá escrito lá, né? Deuteronômio fala que nunca mais se levantaria um profeta como Moisés, né? Quer dizer que Moisés é maior que Jesus? Entende? Moisés não é maior que Jesus. Moisés não é mais importante do que Jesus. O próprio escritor aos Hebreus fala isso. Então, queridos, é óbvio que as ações de Moisés refletem as ações de Cristo, entende? Então o escritor que escreveu o livro de Deuteronômio, que eu penso que não foi Moisés, disse que nunca mais se levantaria um profeta como ele, olhando para Jesus. Nunca mais vai ter um profeta como Jesus, entende? Não como Moisés, porque senão, Jesus não era tão importante quanto Moisés. Até isso serve de desculpa, de argumento para judeu que não quer crer em Jesus. Está escrito que Moisés é muito importante, mais importante do que Jesus. Porque lá está escrito que nunca mais ia se levantar um profeta como aquele. Nem mesmo Jesus. Entende? Ok. Então, quando você olha... Estou trocando de braço, porque está pesado aqui o equipamento, tá? Da gravação. Então, quando você olha para o contexto do Egito... Por exemplo, na noite da Páscoa, eles comeram da Páscoa, né? Já tinham caído 9 pragas sobre o Egito, e eles ainda não tinham saído. Aí na 10ª praga, né, na noite da Páscoa, aconteceu a última praga. Aí no dia seguinte eles saíram fisicamente. Houve um deslocamento da terra do Egito para ir para o deserto. 10ª praga, entende? Então, queridos, né, em um outro dia eu quero relacionar as 10 pragas do Egito com as pragas do Apocalipse. A gente vai fazer uma conexão e você vai entender melhor, né, essas comparações. Mas, então Judas está dizendo, tá? Voltando ao assunto aqui, o raciocínio. Judas está dizendo que sair do Egito não implica em sair da terra, entende? Nem Israel no passado, muito menos a igreja aqui hoje, entende? Sair do Egito não significa sair da terra, tá? Sair do Egito significa sair do sistema operacional do faraó. Naquela época teve um faraó tirano. No nosso contexto futuro vai ter um faraó tirano. E a gente vai precisar se retirar do modo operacional do mundo, que vai estar regido por faraó. Com mais intensidade. Porque hoje ele já opera, na verdade, né? Então, sair do Egito não significa arrebatamento, pelo amor de Deus, gente. Sair do Egito não quer dizer isso. Sair do Egito é sair da mentalidade. Primeiramente, você sai com a mente, a mentalidade do Egito. Você se liberta, entende? Mas o seu corpo ainda continua preso no Egito. Porque você precisa continuar a trabalhar para Faraó. Amassar barro, fazer tijolo, construções, edificações e tudo mais. Hoje nós estamos nessa condição. Assim como Israel no passado esteve. Entende? Então Judas está dizendo para nós que Deus primeiramente tirou Israel do Egito e depois destruiu os que não creram. Transferindo para nós, Deus vai tirar a igreja do sistema operacional do Egito, que é o mundo, que o faraó vai ser o anticristo, vai conduzir a igreja para o deserto para ser protegido, uma espécie de terra de Gósen para a igreja, e aí vai começar a destruir os que não creem. É isso que o Apocalipse está dizendo. Pode olhar Apocalipse 12. O contexto do Egito está revivido. Dragão abrindo a boca, como o faraó abriu. Um exército atrás de Israel. Entende? E aí o mar abriu a boca e engoliu o exército de faraó. No contexto de Apocalipse 12, não é o mar que vai engolir o exército. Porque o rio que sai da boca do dragão de Apocalipse 12 é o exército do anticristo atrás da esposa. E a terra vai abrir a boca, entende, querido? Vai ter um terremoto tremendo. A terra vai abrir a boca, vai engolir o exército que saiu da boca do dragão.
de Apocalipse 12. É isso que o texto está dizendo, querido. A história está se repetindo em proporção mundial, não mais apenas proporção de apenas uma nação. Essa mentalidade, queridos, a gente precisa repassar para frente. A igreja precisa acordar para isso urgente, queridos. Vai chegar o momento em que Faraó vai bradar, queridos, e muitos vão estar querendo sair, ser arrebatado, e não vai acontecer. Não está escrito, não é isso que a palavra está dizendo. Não existe base bíblica para mim ser arrebatado a qualquer momento. Pelo amor de Deus, me perdoe a insistência. Já fazem por volta de 4 anos que eu estou lutando contra isso. E eu queria que você entendesse. Você, igreja que está me ouvindo, melhor, você que é líder que está me ouvindo, pelo amor de Deus, ensina suas ovelhas, ensina ao povo que sair do Egito não é ser arrebatado, é sair do sistema operacional. Entende? Você quer ver um exemplo? E quando Moisés e Arão chegou, porque Deus aparece na sarça, aquilo ali aponta para a última semana. Um anjo desce fisicamente para a terra para começar a fazer sinais e prodígios por meio do povo. Entende? Deus vai começar a atrapalhar a obra de Faraó, assim como foi lá na terra do Egito. Sabe quando teve a praga dos gafanhotos? Os gafanhotos comeram todo o trigo, toda a erva, todo o mato que havia. Sabe por que Deus fez isso? Além de deixar o Egito com fome, né? Porque não tem planta. Isso impossibilitava de que Faraó ordenasse que os israelitas fizessem barro ou fabricar tijolo. Porque o tijolo é fabricado com feno, com palha, com capim, entende? Se o gafanhoto come o capim, não tem capim para fazer tijolo. E aí? E aí Faraó fica mais nervoso ainda. Ou seja, Deus age na raiz do problema. O Apocalipse é a mesma coisa. Quando as trombetas começarem a ser tocadas, e as trombetas não são tocadas por anjo, tá? Literal não. As trombetas são tocadas pela igreja. É a igreja quem toca a trombeta. Mas só vai tocar a trombeta quem estiver entendendo o assunto. Quem estiver meditando, buscando na palavra o entendimento. Que vai poder tocar essas trombetas. Entende? Nós vamos impedir de Faraó executar ordenanças para que o povo continue trabalhando. As trombetas vêm para ferir a terra, de maneira que o povo não vai poder trabalhar para Faraó. Vai ser um período difícil para trabalhar. Entende? O clima, sol, lua, estrelas, erva, mato, mar, rios vão ser feridos. Vai ser impossível fazer edificações, seja ela qual for. Todo tipo de edificação vai ser danificado, justamente para Faraó não mais ordenar que nós façamos tijolos para ele. E nós, como igreja, que vamos ordenar esse juízo contra Faraó, os sinais e prodígios. Lembra que Deus falou para Moisés? Toma o cajado da tua mão, é com este cajado que você vai fazer sinais para Faraó. Mas primeiro, Moisés, você e Arão vai fazer sinais primeiro diante do povo de Israel, para que eles creiam. Então as duas testemunhas são dois grupos de pessoas, judeus e gentios, que é a igreja, é o corpo de Cristo. É a igreja que vai tocar trombeta, entende? É a igreja que vai dar voz de rebate. Não é duas pessoas fisicamente, pelo amor de Deus. Para com esse entendimento, para com esse pensamento de ler o Apocalipse 11, olhando, tentando interpretar com a sua mente, ou tentando buscar dois homens no passado que tenham características de Apocalipse 11. Uma vez que o próprio Moisés reflete a Cristo. Se Moisés reflete a Cristo, Cristo reflete a igreja. Você tem que fazer essa primeira conexão. Entende? Moisés falou lá, faz 2 trombetas de prata para mim, para que o povo, quando eles for para a guerra, vai tocar essa trombeta. E os filhos de Arão devem tocar essas trombetas. Então quem toca as trombetas é os filhos de Arão. Lembra lá nas muralhas de Jericó? Quem que tocava as trombetas? Os 7 sacerdotes que estavam carregando a arca. A arca é Cristo. Quem que está carregando a arca? É a igreja. A arca está dentro de mim, está dentro de você. Quem toca a trombeta é o sacerdote. Entende? Hoje o sumo sacerdote é Jesus. Nós somos filhos do sumo sacerdote Jesus. Nós é que devemos tocar as trombetas. Entende? A igreja é quem toca a trombeta. Você está vendo ruídos, rumores,
falando, muitos líderes, muitos pastores falando de avivamento, um avivamento como nunca houve antes. É verdade, esse avivamento é para a igreja vai experimentar esse avivamento. Mas esse avivamento é o avivamento de Apocalipse 11. É a igreja que levanta, que desperta, entende? É a igreja que vai enfrentar a besta. Você quer ver como que eu vou provar para você que é a igreja que, em poucas palavras? Lá no livro de Daniel, não tem uma besta de 10 chifres lá, que é o anticristo? Acho que isso você sabe já perfeitamente, né? Daniel 7 e Apocalipse 13 é o mesmo evento. A besta está lá, de 10 chifres. Lá no livro de Daniel, aquela besta de 10 chifres faz guerra contra os santos do Altíssimo. Faz guerra contra o povo de Deus. Até que o ancião de dias, que é Jesus, vem e faz justiça aos santos que estão sendo perseguidos e magoados pela besta de 10 chifres. Lá no livro de Daniel, não tem 2 homens sendo perseguidos pela besta. Já o livro do Apocalipse, capítulo 11, está dizendo que as 2 testemunhas, 2 profetas, vão profetizar por 1260 dias, 3 anos e meio. Do início da semana até a metade da semana, as 2 testemunhas vão tocar trombeta, vão anunciar juízo, que é a igreja. Por que é a igreja? Porque lá no livro de Daniel não tem 2 homens sendo perseguidos pela besta, entende? Já no Apocalipse 11, quando a besta sai do abismo, pode ler lá o verso 3 e 4. A besta surge do abismo e faz guerra contra as 2 testemunhas e as vence. É o mesmo episódio lá de Daniel. Porque a besta de Daniel 7 vence os santos, porque eles são entregues. Entende? Aí vem o ancião de dias e faz justiça aos santos, ressuscita os santos, e os santos vai para a batalha do Armagedon, para derrotar a besta com seu exército. Daniel está assim, queridos. Apocalipse 11 está mostrando o mesmo evento. Entende? Não podemos mais dormir nesse sentido, de ensinar a igreja que são 2 homens, Moisés e Elias. Não é. É o ministério de Moisés, que é Cristo. É o ministério e unção de Elias, que também é Jesus. O próprio Jesus disse, Elias já veio, eu sou Elias. Mas de fato, Elias virá. Elias já veio, que sou eu, nos dias da minha carne, Jesus falando, mas no futuro eu vou derramar o poder de Elias sobre o meu povo. Entende? A porção dobrada. Elias não dá poder para Eliseu, porção dobrada, é a mesma coisa. Temos que entender isso, queridos. Não é 2 homens fisicamente, Elias e Moisés, Elias e Enoque, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é isso. Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar, vamos viver palavra, vamos ler a Bíblia de forma correta. Interpretar os textos como eles estão interpretando. Lembra como eu disse no início que Judas está escrevendo para alguém que é adulto, para alguém que já sabia? Ele começa o livro falando, irmãos, eu quero trazer a memória de vocês, eu quero lembrar detalhadamente de que Deus, tendo tirado o povo do Egito, destruiu depois os que não creram. Querido, Deus tira a igreja do sistema do faraó e leva para o deserto dos povos. Eu tenho falado isso repetidamente. Não é sair da terra, queridos, é deslocamento, entende? É um lugar que está sendo preparado, está escrito em Apocalipse 12. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela vai ser sustentada por 3 anos e meio, 1260 dias. O dragão só pode agir por 1260 dias, metade da semana, 3 anos e meio. Os santos das testemunhas, as 2 testemunhas, vão ficar mortos, vão morrer por 3 dias e meio. Você não faz essa conexão? Você não parou para pensar que está na metade da semana? 3 dias e meio é 3 anos e meio. Como que 2 homens, fisicamente, vai ficar morrendo por 3 anos e meio? Quantos homens são? São 2? E outra, lá no contexto de Apocalipse 11 está escrito vários povos, várias nações, de todos os lugares, tribos, não vão permitir que os corpos desses 2 homens, que é uma profecia, judeus e gentios, 2 povos, sejam sepultados. Como que 2 homens vai estar em vários lugares ao mesmo tempo? Em várias épocas? Como que você vai entender isso? 3 dias e meio? Não é 3 dias e meio, querido, é 3 anos e meio. Entende? É muita coisa, querido. Você tem que fazer as contas. Você precisa fazer comparações. Comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Entende? Comparar o livro profético de Apocalipse com o livro dos profetas. Porque profecia tem que ser comparado com profecia. Tá? Não podemos mais, querido. Chegou a hora de acordar. Chegou a hora de olhar. Opa, peraí.
Peraí, tem alguma coisa errada. Você tem que falar para sua igreja, querido. Você tem que acordar a sua igreja, você tem que despertar a sua igreja. Não dá mais para esperar, tá chegando, sabe? O negócio tá funilando. O negócio vai estreitar. Eu não tô falando isso para pôr medo, mas você precisa se preparar. Você precisa preparar o seu exército para enfrentar a besta. Como que você vai enfrentar uma besta se você não está entendendo o que está escrito? Só o fato de você se levantar em batalha, em santidade, fazer guerra espiritual contra o diabo, até um certo ponto você pode vencer. Mas quando chegar na guerra de boca, de língua, de palavras, você não vai saber se defender. Você vai ser derrotado. Você vai ser derrotado porque você não vai saber defender. Você não está atento às profecias. E o diabo vai usar as profecias para te enganar. Entende? Você pode vencer na oração, no jejum, mas na hora do debate você vai perder. E o Novo Testamento está cheio de texto falando que nós devemos fazer eles calarem. Ou seja, acabar com os argumentos deles com a palavra. Mas se você não tem entendimento, como que você vai rebater? Entende? Como que você vai tocar trombeta se você não tem a trombeta na mão? O próprio Joel, aquele que fala do Pentecoste, que vai derramar o Espírito sobre toda a carne, vocês terão sonhos, visões. Mas ele também disse: toquem a trombeta em Sião, dai voz de arrebate. O que é tocar trombeta? É aquelas de Apocalipse. São 7 anjos fazendo referência aos 7 anjos das igrejas. Não tem 7 anjos nas igrejas? 7 líderes? 7 homens? 7 diáconos? 7 presbíteros? Naquelas 7 igrejas que refletem o mundo inteiro? É isso, querido. 7 anjos é uma referência direta para a igreja. 7 anjos é uma referência direta para a igreja. Quem toca a trombeta é a igreja, querido. Tá? Pelo amor de Deus, vamos ler palavra, vamos estudar a palavra, vamos examinar, principalmente as profecias. Porque se você realmente ama as suas ovelhas, se realmente você quer cuidar do seu público, do seu povo, para que eles não sejam enganados, você precisa demais estudar as profecias, estudar a palavra de Deus e deixar o povo preparado, atento, entende? Porque é muita gente, querido, é muita gente que pode se perder. Muita gente vai entrar em desespero. Olha só o momento que nós estamos vivendo. É apenas político. É um momento assim de batalha espiritual que está envolvendo a política. Mas olha a sua volta para você ver quantas pessoas estão desesperadas. Imagina quando chegar a época mesmo do anticristo. Que tamanho que vai ser o desespero? Se as pessoas não estiverem psicologicamente preparadas com a palavra, como o Tiago está falando. Irmãos, eu quero que vocês reflitam. Olha, lembra que eu já disse para vocês, que eu tenho falado detalhadamente, que primeiro Deus tirou o povo do Egito e depois destruiu os que não creem? Vai acontecer de novo, querido. Ele vai tirar a igreja do sistema operacional. Vai proteger onde não vai ter praga, não vai ter tenda. Entende? Vai cair 1000 de um lado, 10.000 da direita, você não é atingido. Salmo 91. Você acha que aquele Salmo 91 é para toda a história da igreja? Não, é principalmente para fechar com chave de ouro. Entende? Aquele Salmo 91 tem desdobramentos proféticos para a última semana. Entende? Nenhuma praga vai chegar à sua tenda. Praga, taça, trombetas do Apocalipse. É aquele tipo de praga que não vai chegar na sua tenda. Mas você precisa entender que vai ter um momento que a gente vai precisar se deslocar como Israel deslocou. A gente vai ter que abandonar o nosso trabalho secular. Tá? Não vai ser permitido, não vai ser possível trabalhar. Entende? Não vai ser possível ganhar pão. Ou seja, para comer e para beber vai ter que colocar marca. Eu não quero colocar marca. E Deus providenciou escape. Esse é o escape, entende? Ir para o deserto, ser sustentado por Deus. Entende? Os animais vão nos sustentar. Deus está escrito nos profetas. Ele vai fazer criar rios no deserto, entende? Vai ter alimento, vai ter sustento por 1260 dias. Está preparado, querido. Está profetizado. Mas é só para aquele período, não é para agora, entende? Não é para agora. Tem um período correto, detalhadamente determinado por Deus, aonde Ele vai sustentar a sua igreja, tá? Tá bom, meus queridos? Por favor, compartilhe esse vídeo, nos ajude a divulgar, nos ajude a alcançar principalmente a liderança, tá, queridos? Principalmente a liderança precisa despertar para isso, para essas verdades, tá? Não dá mais para esperar, não dá mais para ficar no cochilo, no sono, entende? Paulo fala lá, né?
Já é hora de acordar, querido. Nós não somos da noite, nós não somos daqueles que estão dormindo. Nós somos daqueles que estamos acordados. Já é hora de acordar. Desperta tu que dormes. Deus abençoe, queridos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.